Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma ótima semana e um ótimo final de semana e também um ótimo feriado, né? Vamos à nossa aula da semana. Por favor, peguem um módulo, abram o módulo na página 39, tá? 39 do módulo. E nós vamos já iniciar o capítulo 6, que é o último capítulo desse módulo de vocês. Impactos socioambientais, tá? Olha só, a gente vem discutindo ao longo das últimas semanas características ligadas ao continente americano e ao continente africano. E vamos continuar falando sobre isso nesse sexto capítulo. Só que a gente vai falar especificadamente das questões ligadas aos aspectos socioambientais, tá? Ao meio ambiente em si, mas a sua relação com a sociedade, por isso que chama de socioambientais. São as relações entre a sociedade e a natureza, e o ambiente, né? E os impactos que essa relação causa, né? A atuação do ser humano, a existência humana desde o princípio, foi aos poucos causando muitas alterações na natureza, tá? E hoje a gente tem grandes problemas ambientais, tanto em pequenas cidades quanto em grandes cidades, tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E na América e na África isso não é diferente, tá? O nosso continente, o continente americano, é um continente que tem, por exemplo, um alto grau de industrialização. As indústrias, elas emitem muitos gases poluentes, a mineração também. Então, toda atividade econômica que nós desenvolvemos, ela tem impactos socioambientais, tá? Que precisam ser considerados pelas entidades relacionadas ao meio ambiente, mas também pelos governos em geral, tá? O primeiro tópico que nós vamos estudar é a importância da conservação. Na aula dessa semana, nós vamos estudar sobre isso e também eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença entre a América anglo-saxônica, tá? E a América Latina. Porque no módulo de vocês, deixa eu avançar aqui um pouquinho, a gente vai utilizar essa regionalização para falar dos impactos socioambientais, que é a América anglo-saxônica e a América Latina. Nós não vamos utilizar inicialmente, tá? A caracterização ou regionalização com base em aspectos, no geral, mais físicos. No caso, a América do Norte, América do Sul e América Central, que é a que a gente mais utiliza. Mas, em termos de conservação, de questões socioambientais, a gente precisa considerar o contexto histórico de evolução desses continentes. Por isso que vamos utilizar outra regionalização, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Na próxima semana, a gente vai, de fato, adentrar nessa discussão sobre os principais impactos, tá? Onde eles ocorrem, que tipos de biomas, de classificações climáticas e vegetais eles ocorrem, tá? Olha só, os problemas ambientais, eles existem desde que o ser humano existe também, tá? Só que as primeiras sociedades humanas, elas utilizavam a natureza para sua sobrevivência, tá? Mas eles tinham uma ligação muito forte com aquele ambiente, porque eles viviam na natureza. Eles apenas não viviam da natureza, eles viviam na natureza também. A sociedade moderna, a nossa sociedade, que existe há décadas e séculos, tá? Que foi só se modernizando cada vez mais, ela tem uma relação com a natureza diferente. Nós usamos a natureza, mas de forma muito inconsequente, como se os recursos não fossem chegar ao fim e como se a gente não estivesse prejudicando toda essa estrutura, tá? Então, há uma ameaça, sim, à existência humana, porque se nós continuarmos consumindo água como a gente consome de forma extrema, exagerada, lixo, produzindo lixo cada vez mais, vai chegar um momento em que o equilíbrio do planeta vai ficar totalmente comprometido, tá? Bom, existe também uma questão importante, que é a conservação das áreas de encostas para evitar os acidentes, tá? Que é um outro problema socioambiental. Por quê? No Brasil, isso é um clássico, né? A gente tem um processo de segregação urbana, segregação social, de pobreza extrema no nosso país. Só para exemplificar, aqui no continente americano. Muitas pessoas ocupam áreas irregulares, tá? Morros, áreas que não tem como fazer uma construção ali de uma casa
sem ter um planejamento adequado, e são áreas que realmente não têm condições. Por quê? Se acontece uma chuva forte, ali o solo vai ficar frágil, né? E corre o risco de ter um deslizamento. E muita gente acaba morrendo nesses deslizamentos. Então, é preciso conservar essas áreas, tá? Com a vegetação natural delas, para evitar esse tipo de acidente. Há um processo de proteção de locais que são delimitados, de fato, onde começa e onde termina, e a gente chama isso de parques nacionais, tá? Os parques nacionais, eles são um refúgio, né, para espécies vegetais e animais, e são locais protegidos, só que são locais reduzidos, tá? Eles têm uma delimitação. No Brasil, nós temos mais de 70 parques, tá? Ambientais. E existe uma instituição, um órgão chamado de União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, que tem a função de legislar essa questão dos parques ambientais, tá? Eu peço que vocês acompanhem na página 39, o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da página 39. Seguindo o exemplo dos Estados Unidos em relação a Yellowstone, Yellowstone é um parque americano, tá? Muito famoso e que, inclusive, tem vulcões ativos, tá? Eu já assisti até um filme, passei até para uma turma do Olímpia, acho que foi do sexto ano, sobre isso. E é um parque muito bonito, tá? É uma área enorme de conservação ambiental. Diversos países passaram a criar parques nacionais, seguindo o exemplo de Yellowstone nos Estados Unidos, que é essa foto aí que vocês estão vendo, tá? Os parques, né, no Brasil contam com 70 em média, e em 1959, a União Internacional da Conservação para a Natureza foi uma instituição vinculada à União das Nações Unidas, tá? Organizou e listou os parques que existem no mundo, para estabelecer, de fato, áreas de proteção nacional e áreas protegidas de forma correta, né, e responsável e ali na legislação, tá? Bom, só que um outro termo relacionado à conservação são as unidades de conservação. Existe uma definição, tá? Para cada local, para cada país. Segundo o Ministério do Meio Ambiente no Brasil, a gente tem essa definição, tá? O que é uma unidade de conservação para o Brasil, tá? Tem aí um quadrozinho rosa. São espaços territoriais e seus componentes que abrangem áreas jurisdicionais com características que são naturais e relevantes e que são instituídas pelo poder público, com o objetivo de preservar e conservar, e tem limites definidos sobre o regime de administração especial que aplica-se a garantia, né, da proteção. Então, essa é a concepção, né, a definição de unidades de conservação segundo o Ministério do Meio Ambiente aqui no Brasil. São áreas, né, espaços que têm legislação, né, jurisdicional e são instituídos pelo poder público e visam a conservação e a proteção, tá? Bom, existe também um destaque aí, que é essa ONG, a WWF, vocês já devem ter visto em algum lugar. O símbolo deles é um urso panda, né? Eu já vi em alguns documentários. É uma ONG ambientalista, uma das maiores ONGs ambientalistas que nós temos no mundo hoje, a WWF, se quiser pesquisar. Tem muita coisa interessante. Quem gosta um pouco de biologia, de geografia física, tem muito documentário interessante sobre meio ambiente, sobre natureza selvagem, inclusive na Netflix, eu já assisti um. Olha só, o que é a WWF? Eu não vou traduzir, tá? Porque em inglês eu não domino. Mas é uma importante ONG ambientalista, né, de atuação global, e eles criaram e divulgam o conceito de ecorregião. O que é ecorregião? É uma unidade de terra ou água que é extensa, tá? Relativamente extensa, e ali existe um conjunto de características, né, de comunidades naturais que vivem por meio do compartilhamento das espécies, da dinâmica diária, né, socioambiental e de condições ambientais. Esse conceito é um conceito muito importante no que diz respeito à preservação ambiental, tá? E ele foi criado por essa ONG. As ONGs, elas são muito importantes porque elas atuam como instituições, tá? Organizadas de proteção ambiental. E as ONGs, elas têm um papel muito importante porque em alguns locais, às vezes o governo, as instituições públicas, elas não têm tanta preocupação com a natureza, com o meio ambiente, com a degradação. Então, as ONGs vão ali dar um reforço, tá?
para a gente desenvolver essa preocupação e desenvolver essa proteção ambiental, tá? Essa foto aí é do Parque Kruger, na África do Sul. Também é um parque muito famoso, né? Ele é berço dos animais selvagens da savana africana, né? Como rinocerontes, os leões, leopardos, etc. Então, é um parque muito famoso e muito visitado. Bom, agora vamos para as características para vocês compreenderem um pouco sobre essa regionalização que nós vamos usar, que é da América anglo-saxônica e América Latina. Olha só, gente. Quando a gente fala de América anglo-saxônica, sempre que vocês ouvirem essa expressão, é a regionalização que leva em conta a língua e a história de colonização desses dois povos, tá? Quem são os países de América que formam a América anglo-saxônica? Unicamente Estados Unidos e Canadá, tá? Os dois são os únicos países que nós temos dentro da regionalização da América anglo-saxônica. Por quê? Por que eles recebem esse nome? Porque tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, eles têm línguas que se derivam, que se originam do anglo-saxão. E a colonização foi basicamente parecida, né? Colonização por povoamento, tá? E a América Latina são os demais países de América, tá? São países com língua latina como origem, tá? Espanhol, português, por exemplo. A colonização dos países da América Latina, dos demais países, exceto Canadá e Estados Unidos, se deu através da exploração e comporta praticamente toda a América do Sul, Central, incluindo o México, tá? Então, por que eu estou explicando isso? Porque ao longo do texto vocês vão ver e perceber que é esse tipo de regionalização que nós vamos usar. Não vai se utilizar a regionalização, como eu havia dito, América do Sul, América do Norte e América Central, ok? Bom, essa foi a nossa aula da semana. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente vai dar continuidade discutindo exatamente esses impactos para cada uma dessas Américas, tá? E qual é a atividade da semana? Esta semana vocês vão fazer uma pesquisa, tá? O que é que vocês vão pesquisar? Vão pesquisar um parque nacional brasileiro. Escolhe um parque, tá? Desses 70, vocês podem colocar lá no Google, parques nacionais do Brasil, e vai aparecer várias opções. E aí vocês vão pesquisar um parque especificadamente, ver algumas informações dele, onde é que ele fica, que tipo de animais tem, que tipo de vegetação tem. É uma pesquisa simples e básica, tá? Não precisa colocar um monte de coisa, não. No máximo, uma página já tá de bom tamanho. Pode ser escrita, tá? Quem não tem computador, pode pesquisar no telefone e escrever numa folha de caderno. E pode ser digitado também, tá? Quem tem computador pode utilizar o Word, digitar e manda para mim, tá? Não precisa capa, nada dessas coisas. Você vai colocar o seu nome, nome da escola, disciplina, professora, euzinha, claro, né? E a sua pesquisa, tá? Essa é a nossa atividade da semana. Um abraço para todo mundo. Envia para mim pelo Positivo On, que vai estar disponível hoje no fim da tarde já. Lá a opção de vocês enviarem a atividade. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.